E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos começar uma aula sobre histologia vegetal ou estudo dos tecidos, tá bom? Começar aqui sobre a classificação desses tecidos. Então, os tecidos vegetais, eles estão divididos em tecido de crescimento, tá bom? Eu vou ter o meristema primário, o meristema secundário. Então, falou de meristema, você vai lembrar de crescimento, tá bom? O primário fala do crescimento de altura, enquanto o meristema secundário fala do crescimento horizontal, né, de largura, tá certo? Ou espessura do vegetal. Enquanto ao tecido de revestimento, a gente vai ter a epiderme e o suber, tá certo? Epiderme é vivo, tá bom? Seria a casquinha que cobre, né, o tecido que reveste alguns órgãos vegetais. E o suber seria aquela casquinha morta da planta, tá bom? Tecido de condução, tem o xilema e o floema, né? Xilema, ele vai ser um tecido morto, de condução de seiva, esse aqui vai ser o seiva bruta, enquanto que o floema vai ser o tecido de condução vivo, tá bom? Ou seiva elaborada, tá bom? Então a gente depois vai ter uma aula só sobre isso, seiva bruta e seiva elaborada. Pode vir com outros nomes, o xilema também pode ser chamado de vasos lenhosos, tá bom? Lembra de lenha. E o floema pode ser chamado de liber, tá bom? Ou vasos liberianos. Tecido de condução, eu vou ter dois: o colênquima e o esclerênquima. Colênquima vai ser um tecido de sustentação vivo, enquanto que o esclerênquima vai ser um tecido de sustentação morto. Então dá para perceber, né, que na planta a gente tem sempre um tecido vivo e um morto, né? Vamos começar aqui, ó. A epiderme é viva enquanto o suber é morto, o xilema é morto enquanto o floema é vivo, o colênquima é vivo enquanto o esclerênquima é morto, né? Então, na planta eu tenho o meu que é praticamente pedaços vivos e pedaços mortos no vegetal. Quanto ao tecido de revestimento e preenchimento, eu vou ter aqui o parênquima, e aí eu vou ter vários. Então a gente depois vai ter uma aula só sobre isso, falando desses vários parênquimas que tem, né? Lacunoso, clorofiliano, aquífero e entre outros. Então, fazendo aqui uma tomada geral sobre os tipos de tecidos, né? A gente tem o meristema primário, que vai falar do crescimento vertical ou do crescimento em altura. Ele vai estar localizado tanto na pontinha, né, no ápice do caule, quanto na ponta da raiz. Seria ele está aqui, ó, fazendo parte do meristema fundamental, dando origem a esses tecidos que vão depois se transformar em outros tipos de tecido, né? O procâmbio vai se transformar em câmbio. Esse câmbio, né, lembra de quê? De troca. É o tecido que dá origem tanto ao xilema quanto ao floema, tá bom? Protoderme, ele vai dar origem aos tecidos da epiderme, tá bom? A coifa, né, serve para a planta crescer em direção ao solo. Então tá aqui. Quanto ao meristema secundário, vamos falar do crescimento horizontal ou de espessura, que vai dar origem aqui ao câmbio, tá certo? Olha só, esse câmbio, como eu falei, ou ele dá origem ao xilema, tá bom? Ou ele dá origem ao floema, tá certo? Então tá aqui o xilema mais interno, o floema mais externo, e aí o câmbio dando origem a esses dois tecidos, tá certo? Quanto ao tecido de revestimento, a gente tem o suber, né? Seria essa casquinha aqui, morta, de tecido morto que reveste. Tá aqui, ó, a casquinha que reveste o caule, o tronco das árvores. Beleza? E aí, quanto aos tecidos de condução, eu vou ter o xilema e floema. O xilema, ele é mais interno, enquanto que o floema, ele é mais externo, ele recobre o xilema, tá bom? Então tá aqui, ó, né? Xilema, tá bom? O câmbio que dá origem, né? Um tecido intermediário que ele vai dando origem aos dois. Ele acaba sendo um tipo de tecido meristema, tá bom? Ele fica mudando e produzindo novos tecidos. O floema, ele é o tecido vivo que vai conduzir a seiva elaborada, tá bom? Seiva elaborada é aquela que é proveniente da fotossíntese, é a água com açúcar, tá bom? Enquanto que o xilema é a seiva bruta, é água com sais minerais, tá bom? O xilema vai levar da raiz até as folhas, enquanto o floema leva das folhas até a raiz.
é um subindo, o xilema sobe, enquanto que o floema desce, tá ok? Quanto aos tecidos de sustentação, eu tenho o colênquima e o esclerênquima. O colênquima, ele vai ser vivo, tá bom? E o esclerênquima, ele vai ser morto, tá bom? Faz parte da sustentação. Se fosse uma comparação, isso seria o esqueleto do ser humano, tá bom? Serve para sustentar a planta. Depois vamos ter uma aula mais detalhada sobre. Finalizando com o parênquima, que é o tecido de preenchimento, né? Também pode ser de reserva, dependendo do que ele vem estocado. Então, eu tenho vários parênquimas, a gente vai ter uma aula só sobre esses tipos de preenchimento, né? Tá bom? Pode ser amido, ar, água, pode ser... então, tem vários, tá bom? Clorofila. Então, eu tenho esse aqui, ó, palissádico, esse lacunoso, tá bom? Então, dependendo da área da planta, ele vai ter uma função. Tá ok? Esse preenchimento, essa reserva também. Tá bom, pessoal? Então a gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.